O tormento que foi a temporada de 2024 finalmente chegou ao fim e agora é a hora da gente fazer o balanço da temporada, entender o que deu errado com o Fluminense, o que a gente pode melhorar para o próximo ano. Muita coisa a gente pode melhorar, já que essa temporada foi muito ruim. Existem algumas dúvidas, né, sobre a permanência ou não do Mano Menezes, ele falou sobre isso. O Lima, na saída de jogo, falou um pouco ali sobre a questão da dedicação dos jogadores do Fluminense, fazendo até uma autocrítica muito importante. Então a gente tem muita coisa para falar do Flu nesse vídeo. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Betano, uma das principais casas de aposta do Brasil, é parceira da Central e parceira também do Brasileirão. Betano, jogue sempre com responsabilidade. A gente sabe que a temporada do futebol começa sempre com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, antes de falar um pouquinho da vitória maiúscula do Fluminense ontem, de como o Fluminense se salvou do rebaixamento, eu quero trazer para vocês a lista de inscritos pelo Flu na Copinha de 2025. O Tricolor já anunciou de maneira oficial essa lista e tem 3 nomes aqui que se destacam muito, tá? Vou passar para vocês a lista, tá aí na tela. Antônio Carlos, que não é o do profissional, obviamente, é um goleiro, tá? Arthur Henrique, Davi Melo, Doman, Enzo, Fabinho, Gabriel Renan, Gustavo Sintra, Gustavo Félix, Gorgulho, Isaac Martins, Isaac, Janderson, João Lourenço, Júlio Fidelis, Kelvin, Kevin Vinícius, Kevin Samuel, Léo Jance, Loyola, Luiz Fernando, Matheus Pedro, Miguel Sampaio, Natan, Riquelme Felipe, Thiago Henrique, Vitor Cauã, Wagner, o Wallace Davi e o Wesley Natan. Esses são os jogadores do Fluminense que vão para a Copa São Paulo. A gente trouxe aqui recentemente a tabela. O Fluminense está naquele grupo que vai ser sediado em Lins, vai pegar na última rodada, inclusive, a Linense. Copinha começa pro Fluminense no dia 3 de janeiro. Então já é o primeiro compromisso do Fluminense no ano, será a Copa São Paulo. Mas eu quero destacar aqui 3 jogadores que foram inscritos para a Copinha e que estavam, inclusive, relacionados no jogo de ontem. O volante Wallace Davi ainda não fez a sua estreia pelo Fluminense, mas desses que eu vou destacar é o que mais foi relacionado a jogos, está inscrito para jogar a Copa São Paulo, assim como o Riquelme Felipe, que também ainda não fez a sua estreia, e o Isaac Magrelo, do Sub-17, que chegou a entrar no final do jogo contra o Cuiabá. Esses 3 jogadores, estando, portanto, inscritos na Copinha, não vão começar ali o campeonato carioca pelo Fluminense profissional, né? A gente sabe que o Fluminense, por conta da questão das férias e tal, da pré-temporada que faz ali, acaba nos primeiros jogos colocando uma equipe alternativa. E aí fica a expectativa grande de ver essa garotada de Xerém ganhando oportunidades e chances. Mas a gente vê aí que esses 3 jogadores estarão lá em São Paulo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí fica a pergunta, o questionamento do torcedor. Isso é um erro do Fluminense? Eu ouvi algumas opiniões contraditórias sobre isso, mas dando a minha visão da situação, é o seguinte, eu não acho um erro do Fluminense não, tá? São 3 jogadores aí, esses, né, de destaque aqui, que têm idade de sub-17, então assim, até para a Copinha eles são jovens, claro que são 3 destaques enormes da categoria de base do Fluminense, 3 jogadores que eu tenho uma expectativa grande que possam agregar e fazer parte do elenco do Fluminense em 2025, mas sinceramente, cara, eu não vejo nesse começo de ano eles ganhando uma sequência tão grande no Carioca. Por mais que o Fluminense coloque ali nos primeiros jogos um time alternativo, a gente pode pegar o ano de 2024 como exemplo. Tinha aquele time alternativo do Marcão. E o Cauã Elias, por exemplo, era reserva naquele time. Você tinha outros jogadores que atuavam, o Lelê, o João Neto. O trio de ataque eram eles 2 com o Isaac, né, pela esquerda. Então, assim, como é um jogador muito jovem, que ainda está surgindo ali pro profissional do Fluminense, ainda não faz exatamente parte do elenco, eles poderiam estar ali indo para banco de reservas e tal, mas eu acho que jogando uma copinha, eles podem se desenvolver mais, evoluir mais, ganhar até mais confiança para no restante do ano aparecerem no elenco principal tricolor. Vale lembrar, né? A final da Copinha é no dia 25 de janeiro, então é só um período ali bem no comecinho. Depois, eu acredito que eles serão, sim, incorporados ao elenco profissional do Fluminense e precisam, principalmente no Campeonato Carioca, ganhar chances, mas eu não vejo com maus olhos eles inscritos na Copinha, porque lá os 3 com certeza serão titulares dessa equipe tricolor. Agora vamos voltar a falar da equipe profissional do Fluminense, porque a gente conseguiu, de uma maneira, confesso para vocês, ao meu ver, improvável, ganhar e ganhar jogando bem o Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu falei aqui em live pré-jogo, eu não tenho problema nenhum de assumir as coisas que eu falo.
eu achava que o Fluminense se salvaria pela incompetência alheia e não pelo mérito próprio. Eu não via o Fluminense ganhando o Palmeiras lá no Allianz Parque. Felizmente eu estava errado. O Fluminense ganhou e ganhou jogando bem. Conseguiu anular o Palmeiras nesse jogo. E aí, um sentimento, né? Aquele misto de sentimentos que você sente após a partida. Claro que tem o alívio por ter se salvado do rebaixamento, e o Fluminense, inclusive, conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Realmente a vaga culposa, né? Venceu ali o último jogo, terminou em 13º a competição e se classificou para um torneio continental na próxima temporada. Mas, por outro lado, um sentimento que eu também tive foi, cara, olha como é que o Fluminense está jogando bem contra o Palmeiras. Por que não fez isso no resto do ano, né? Cara, por quê? Não precisava a gente, com o elenco que tem, com o time que tem, ter ficado nessa situação até a última rodada. E o Lima, que é um jogador muito criticado por diversos torcedores, eu particularmente gosto do futebol dele, tá? Eu acho que ele é um jogador que tem a polivalência e se entrega bastante ali, é um tipo de jogador útil pro elenco. Não seria titular no meu Fluminense, não seria titular absoluto. Em 2024, eu acho até que ele deveria ter sido, mas isso diz muito mais sobre a má fase de outros jogadores e o momento ruim que o Fluminense vivia do que efetivamente sobre o jogador. Mas postura profissional do Lima, eu não tenho nada a reclamar. E na saída do gramado, ele falou um pouco sobre isso e fez essa autocrítica, né? Eu digo autocrítica porque ele faz parte desse elenco. E aí, olha o que o Lima falou. Tem que ter mais entrega máxima. A gente foi campeão da Libertadores, a gente chega no próximo ano achando que vai ganhar também. Só que a gente tem que ter aquele algo a mais. Se não conseguir aquele algo a mais, as coisas não acontecem. Acho que nesse começo de Brasileirão a gente pecou, não deu esse algo a mais. Então faltou e agora, depois, conseguimos dar um passo mais forte para a permanência. Eu concordo integralmente com essa afirmação do Lima, e isso é uma tecla que a Central Fluminense vem batendo já desde o começo do ano, cara. Quem acompanha as lives que a gente vem fazendo, os vídeos, lá no começo do ano a gente falava sobre isso. Cara, o Fluminense foi campeão da Libertadores, maravilha, muito feliz, só que virou o ano, né? Já começou 2024, e o Fluminense no Campeonato Carioca, quando entra o time principal de novo, ali no começo do ano, rolou muito esse salto alto sim, aquela soberba de, cara, a gente vai ganhar a qualquer momento, nosso time é bom. E aí a gente viu, né? Ganhou a Recopa, beleza. Não terminamos o ano sem título, mas no Campeonato Carioca a gente foi eliminado na semifinal sem dar um chute a gol sequer contra o Flamengo. No começo do Brasileiro, bom, a gente sabe, né? Nas 11 primeiras rodadas o Fluminense fez 6 pontos. Um desempenho horrível, pior da história dos pontos corridos. Então, faltou um pouco isso mesmo, tá? Acho que o time do Fluminense teve essa soberba que não pode acontecer. Achou que iria ganhar, achou que porque ganhou a Libertadores 23 estava tudo certo. Isso vale também para a diretoria, né? Tá tudo certo, tudo perfeito no Fluminense. E, enfim, a gente viu o sofrimento que foi essa temporada. Inclusive, eu tenho um levantamento aqui, né, feito pela equipe da Central, nosso CEO das mídias sociais, o Wilson, fez esse levantamento pra gente dos pontos do Fluminense no Brasileirão. Isso aqui eu acho que escancara um pouco como é que foi problemática aqui a temporada, né? Tá organizado na ordem da tabela, né? Do primeiro ao lanterna. O Botafogo, campeão do Brasileiro, a gente não pontuou nada, né? Fez 0 pontos. Perdeu no primeiro turno, no segundo turno teve aquele problema lá do Felipe Melo, acabou errando ali naquele lance, tomamos o gol no final, poderíamos ter saído com 1 ponto, saímos com 0. Mas o Palmeiras, o vice-campeão, a gente fez 6 pontos, né? A gente ganhou no Maracanã e ganhou no Allianz Parque pela primeira vez em 10 anos. Flamengo, terceiro colocado, a gente perdeu no primeiro turno, foi o jogo, inclusive, que marcou a demissão do Fernando Diniz, e ganhou, no jogo do segundo turno, uma boa partida do Fluminense, 2-0, né? A gente conseguiu vencer o Flamengo. Fortaleza, o quarto colocado, a gente fez 1 ponto. Inter, o quinto colocado, 1 ponto. São Paulo, sexto, 3 pontos. Corinthians, 1 ponto. E o Corinthians conseguiu uma arrancada muito grande no final, né? Porque ao longo do campeonato, eu lembro que no primeiro turno a gente perdeu pro Corinthians 3-0 lá. O Corinthians não tinha nem feito gol no campeonato ainda. Meteu 3-0 no Fluminense. No segundo turno, no Maracanã, o Corinthians ainda estava mal, a gente empatou em 0-0. Contra o Bahia foram 3 pontos. Cruzeiro, 3 pontos. Contra o Vasco, 3 pontos. Vitória, 0 pontos, perdemos no Maracanã e perdemos lá na Bahia. Contra o Atlético Mineiro, 4 pontos. Empatamos o jogo com o nosso mando lá, foi no Espírito Santo aquele jogo, e fora de casa vencemos por 2-0. Contra o Grêmio, 1 pontinho, perdemos lá, empatamos em casa, aquele empate que foi bem traumático pra gente. Contra o Juventude, aqui que tá o problema, 1 ponto. É um resultado ruim, né? A gente empatou no Maracanã e perdeu lá de virada. Contra o Bragantino, a gente na estreia empatou em casa e venceu fora, 4 pontos. Atlético Paranaense, 4 pontos. Os 2 jogos foram agora recentemente, né? Que o do primeiro turno foi adiado. 4 pontos, vencemos em casa, empatamos fora. Criciúma, 2 pontos, empatamos tanto em casa quanto fora. Atlético Goianiense, 0 pontos. Que bom que o Atlético Goianiense caiu, né? Porque
é um problema para o Fluminense. E contra o Cuiabá, que terminou na lanterna, a gente fez 6 pontos. Esse foi, portanto, o desempenho do Fluminense no Campeonato Brasileiro, separando por equipes. E falando um pouco ali do jogo de ontem, o GE destaca pra gente atitudes de Germancano e Paulo Henrique Ganso que repercutiram muito bem no Fluminense. Eu quero começar falando do Paulo Henrique Ganso, que naturalmente pegou de surpresa a maior parte da torcida tricolor, vê-lo no banco de reservas do jogo de ontem. Ele tinha condições, ele não jogou contra o Cuiabá porque estava suspenso, mas tinha condições de jogo contra o Palmeiras, e o Mano Menezes optou por deixá-lo no banco de reservas e montar um tripé de meias, como ele falou, com Nonato Lima e Martinelli. Isso acabou dando muito certo, tá? Muito certo. O Fluminense jogou no contra-ataque, inclusive o gol sai dessa maneira, né? O Germancano toca uma bola pro Nonato, que acha um belo lançamento pro Serna, faz a jogada individual, abre o placar e dá números finais à partida. De acordo com a informação do GE, o Ganso teve uma conversa ali antes do jogo, né, de que ele começaria no banco de reservas, até porque não estava 100% fisicamente. Tem a questão do gramado sintético e também da ideia que o Mano Menezes preparava para essa partida. E ele entendeu, não reclamou. Existia uma expectativa que ele entrasse no segundo tempo, acabou não acontecendo por circunstâncias do jogo, eu acho que não deveria mesmo ter entrado, e ele entendeu perfeitamente o momento, né? Então não causou nenhum conflito, não teve aquela picuinha de reclamar por estar no banco, etc e tal. Ele entendeu perfeitamente o momento e essa postura repercutiu muito bem lá no Fluminense internamente. Outra postura que também repercutiu é o do Germancano, né? O Germancano teve um 2024 muito abaixo, a gente sabe, muitas lesões. Não foi nem sombra do Germancano que a gente se acostumou a ver em 22 e 23. Contra o Fortaleza, jogo no Maracanã, ele seria titular. Só que ele teve uma postura que repercutiu muito bem internamente. Ele admitiu, né, para o treinador e para a comissão técnica que não estava se sentindo bem fisicamente e poderia acabar atrapalhando o Fluminense se ele jogasse por mais minutos. Ele falou para o Mano Menezes dar mais chances para o Cauã Elias, que é um jogador que teve uma importância muito grande nessa temporada. Na reta final, acho que ele sentiu um pouco ali a pressão. Normal, né, gente? Jogador de 18 anos, primeira temporada efetivamente como profissional do Fluminense. Acabou sentindo um pouco, o Cano, falou pro Mano dar essa confiança pro Cauã, deixar o Cauã jogar mais minutos, porque ele não estava 100% fisicamente. Acabou entrando no segundo tempo, fez o gol de empate ali, um gol muito importante para o Fluminense. Então, assim, o Germancano, como sempre, né, botando o Fluminense acima até do seu próprio ego, das suas situações, né? É difícil você ver um jogador que não está em condições físicas ter essa hombridade de falar, cara, é melhor você botar outro porque eu não tô bem, dar confiança para esse garoto. Fora de campo também, assim, as informações todas são do GE, tá? O Felipe Melo teve uma voz muito ativa nessa reta final. Saíram algumas informações sobre ele ultimamente, discussão com o Thiago Silva, etc e tal. Umas notícias muito ruins com ele, mas o GE traz pra gente um outro lado, né? Dizendo que o Felipe Melo foi uma peça importante nos bastidores. Ele estava na relação do jogo contra o Palmeiras, mas não foi pro banco de reserva, né? Sempre alguém é cortado, o Felipe Melo foi esse cara que foi cortado. Mas ele viajou com a delegação, teve lá no vestiário para dar apoio, e o entendimento interno do Fluminense é de que ele assumiu um papel muito importante, mesmo após ter sido suspenso pela STJD. Estava ali à disposição, né? Acabou não indo para o banco no último jogo, por conta de um efeito suspensivo que o Fluminense conseguiu. Mas teve esse problema ali da suspensão. Acaba que o último jogo do Felipe Melo pelo Fluminense foi justamente contra o Botafogo, que ele cometeu aquela falha. Apesar disso, né, dessa voz ativa que ele teve, dessa importância que o Fluminense entende dele, o futuro dele não está definido. Felipe Melo tem contrato com o Fluminense somente até o final desse mês. Ele já deixou claro, público, para quem quiser, né, que ouça, que ele quer ficar no Fluminense visando o Super Mundial de 2025. Mas nesse momento, isso é um palpite meu aqui como torcedor, tá? Não é uma informação, mas eu acho improvável que haja essa renovação do Felipe Melo para a próxima temporada. Um fator importante para definir se o Felipe Melo fica ou não é a permanência ou não do Mano Menezes, né? Com o Mano Menezes, o Felipe Melo não teve tantas oportunidades, foi perdendo muito espaço. E o treinador falou sobre isso, né, na entrevista coletiva, naturalmente foi perguntado pelo Marcelo Neves do GE, e eu vou botar aqui na tela para vocês a declaração do Mano Menezes. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui no canal. Galera, chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda
um abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o da Mata, de Petrópolis, André Nunes, de São João da Barra, Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, Frederico, de Blumenau, Santa Catarina, e para o Osmir, de Vianópolis, em Goiás. Um abração pra galera tricolor, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Vou colocar aqui, portanto, a resposta do Mano Menezes ao Marcelo Neves, do GE, né? Ele perguntou ali pro Mano sobre o futuro dele no Fluminense e o Mano respondeu isso aí, ó. O desejo para 2025? Você deseja continuar no Fluminense? Já tem alguma conversa para tratar o assunto? Ainda não foi discutido? Queria que se alinhasse se já é possível ver um 2025 com o Mano Menezes no Fluminense. Olha, eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar num lugar onde não queiram que eu fique, ou onde as coisas, se ficar, vão ser muito mais negativas do que positivas. Isso é sempre péssimo para você conduzir um trabalho. Não adianta fazer isso. A gente não tratou sobre o assunto, a gente fez um contrato prévio quando assumiu o Fluminense, e tinha algumas cláusulas, mas mesmo quando tem cláusulas, eu sou sempre muito aberto para a gente sentar novamente e fazer a coisa certa, como tem que ser, né? Então vamos fazer isso aí nos próximos dias, nas próximas horas. Então a declaração do Mano Menezes. Cara, antes de eu dar a minha opinião aqui, minha análise sobre a situação dele, eu preciso rapidamente aqui fazer alguns elogios, tá? Primeiro de tudo, a postura do Mano Menezes, até nessa resposta aí, a postura dele enquanto treinador do Fluminense, foi uma postura muito boa, tá? Claro que você tem alguns problemas ali, aquela vez que ele falou lá, debochou pro torcedor do Atlético Goianiense, falando que ia cair eles e o Atlético Goianiense abraçadinhos, aquilo ali pegou muito mal, naturalmente. Algumas escolhas equivocadas em jogos, né, que a gente entendeu como covardia dele, foram coisas ruins mesmo, claro, todo treinador erra. Mas o Mano Menezes pega um Fluminense na lanterna, com 6 pontos em 11 jogos, ele consegue botar 53% de aproveitamento e consegue salvar o Fluminense do rebaixamento. Essa era a meta, esse era o objetivo da temporada, ele conseguiu. Claro que a eliminação da Libertadores da maneira que foi incomoda muito, né? O Fluminense não jogou o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, a eliminação na Copa do Brasil também foi algo muito ruim, mas a postura do Mano Menezes, e até nas declarações dele, é algo que me deixou satisfeito, tá? Eu não fui a favor da contratação do Mano Menezes quando ele veio, não achava que ele poderia resolver o problema do Fluminense, mas de certa maneira, como um bombeiro ali, ele conseguiu apagar um incêndio. Ele afastou muitos jogadores que não estavam comprometidos, que não estavam bem fisicamente, perderam muito espaço com ele, promoveu outros jogadores, por exemplo, o próprio Cauã Elias que eu falei aqui, ele tá no elenco do Fluminense desde o começo do ano, mas começou a ser titular e ter sequência com o Mano Menezes, e foi inclusive um momento que, ali aquela primeira arrancada, né, logo que o Thiago Silva chegou, foi com muitos gols do Cauã Elias, o Fluminense frequentemente ganhando por 1-0 com gol do Cauã. Então isso foi algo que ajudou muito o Fluminense, e nisso é mérito total do Mano Menezes. Ele fala, né, ele comenta ali sobre cláusulas do contrato. A informação que a gente tem, foi trazida pelo Vitor Lessa há algumas semanas, meses atrás, é de que o acordo do Fluminense com o Mano é de que se ele salvasse do rebaixamento e ficasse acima do 10º lugar, renovaria automaticamente para 2025. Tem a classificação para a Sul-Americana, não sei se tem um gatilho quanto a isso também de renovação. Mas, novamente, o Mano mostra uma postura de homem que eu gosto muito, porque ele fala que mesmo com as cláusulas, ele está aberto a negociar e a conversar. Se o Fluminense entender que é um outro caminho, ele está disposto a isso. Ele fala, né, de não ficar num lugar onde você não é desejado. E sim, existe muita pressão, muita crítica da torcida tricolor com ele, aliás, com tudo do ano de 2024. Então isso tem que ser algo muito bem pensado pelo Fluminense, se vai ficar com o Mano ou não para 2025. A minha opinião, enquanto Felipe Capuano aqui, torcedor do Fluminense, membro aqui da Central Fluminense também, né? Então, comentando as coisas do Fluminense, eu não manteria o Mano Menezes para 2025. Eu acho que o Mano Menezes é um cara que tem uma capacidade muito grande de te dar segurança, e aí acabou sendo, por mais que eu tenha sido contra lá atrás, um acerto. Isso a gente tem que falar, foi um acerto o Mano Menezes ter chegado, ele conseguiu salvar o Fluminense do rebaixamento. Se você olhar o aproveitamento do Fluminense só com o Mano Menezes, né, exclui o período ali, Mano Menezes pra frente, o Fluminense foi o 7º colocado no Brasileirão. Então, assim, eu acho que o Mano Menezes é o cara perfeito pra isso, pra te entregar um 7º lugar no Brasileirão, você vai jogar uma Libertadores, você vai ter uma segurança, você vai ficar por aí. Ser campeão, querer algo a mais, que é o que eu sempre projeto pro Fluminense, eu não vejo o Mano Menezes como sendo esse cara, tá? Eu acho que falta um pouco pro Mano. O jogo de ontem contra o Palmeiras, por exemplo, o Fluminense faz uma grande partida
sendo reativo, jogando no contra-ataque. Mas a gente viu os jogos do Fluminense quando a gente precisou propor o jogo, quando a gente precisou criar. A gente teve uma dificuldade muito grande, porque não é o forte do Mano Menezes. Ele pega a pior defesa do campeonato, que era o Fluminense quando ele chega, transforma na quarta melhor defesa. Mérito absurdo. Mas ofensivamente, o ataque do Fluminense terminou como um dos piores da competição, porque a gente tem essa dificuldade de criar. A gente não vai jogar um campeonato, no caso o Brasileirão, e até mesmo a Sul-Americana, com o Fluminense sendo o patinho feio. Né? Então, para você jogar no contra-ataque é um pouco mais complicado, né? Vai ter muito jogo que a gente vai pegar, eu ia falar Cuiabá e Criciúma, mas eles caíram, mas times mais ou menos nessa prateleira, vocês vão entender, em casa que a gente vai ter que propor o jogo, vai ter que criar oportunidades, e aí eu acho que com o Mano Menezes a gente acaba sofrendo muito. Eu não manteria o Mano para 2025, a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos e o que o Fluminense projeta para essa temporada. Para finalizar esse vídeo, eu tenho um levantamento aqui muito interessante feito pelo portal Bola VIP. Ele fez um ranking aqui, né? Fez uma tabela do Brasileirão comparando o dinheiro investido pelos clubes em salários e a posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, esse levantamento, eu acho que ele ilustra muito bem como a temporada tricolor foi extremamente decepcionante. O Fluminense não tinha elenco para brigar para não cair, o Fluminense não tinha investimento para tal. O Fluminense não é dos maiores investimentos do Brasil, a gente sabe, mas aumentou o grau de investimento para 2024 e teve o pior resultado da gestão Mário Bittencourt. No ranking, o grande campeão foi o Fortaleza. Terminou em quarto lugar, tendo somente o 14º maior investimento da Série A, 10 posições acima, né, nessa relação. Em segundo, Juventude, com 5 pontos a mais. Em terceiro, Vitória, também com 5 posições a mais. Também destaco aqui o Botafogo, né, que é o 4º maior investimento de salários. O pessoal fala muito do dinheiro, e é verdade, isso ajuda, mas foi o 4º investimento em salários e terminou na liderança. Foi o líder do campeonato, fica em 4º nessa tabela. O lanterna, o pior de todos, foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou 9 posições abaixo do seu investimento. Só que o Fluminense está aqui, ó, na vice-lanterna. A gente teve o 8º maior investimento em salários e terminou em 13º na competição, portanto 5 posições abaixo nessa relação, né, da lista dos salários e na lista de final da classificação. Isso ilustra muito bem como o ano do Fluminense foi decepcionante. Agora a gente vai começar, né, aquele período que a gente conhece bem, de contratações, janela aberta, e também tem todo o fator da SAF, né? Tem muita discussão rolando se o Fluminense de fato vai ter um movimento para se transformar SAF agora nesse final de ano e começo de 2025. Então, assim, vai ser um momento muito em aberto para a torcida tricolor, para entender os momentos ruins que a gente teve em 2024, entender os erros e o que a gente pode melhorar para 2025. Quanto à questão de SAF, tá rolando muito burburinho, muita conversa sobre. Aqui eu opto por só falar quando a gente tem as informações, né? Então, nesse momento, não vou falar muito sobre isso, porque não temos as informações sobre questão de SAF, mas o que eu digo para vocês é que a gente tem que ter cautela, tá? Eu não sou contra a SAF, não, eu acho que é um movimento natural, vai acontecer, precisa acontecer, mas a gente também não pode aceitar qualquer coisa que apareça no Fluminense, qualquer modelo, a gente tem que entender muito bem, e quando eu digo a gente é porque o torcedor do Fluminense vai ter que votar para aprovar, tá? O sócio do Fluminense vai ter que votar para aprovar uma possível SAF numa Assembleia Geral que vão ter que convocar. Então a gente precisa entender muito bem qual seria o modelo, quais seriam os investimentos, quais seriam os objetivos, quem que vai ter cargo com o quê. Então, essas coisas todas são muito importantes para uma questão que é uma mudança muito grande no Fluminense. Então, assim, essa reta final de 2024, esse começo de 2025 vai ser muito importante para a gente ficar de olho nos rumos do Fluminense. A Central Fluminense está sempre aqui atenta, de olho e tentando da melhor maneira possível trazer tudo do Flusão para você, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.